Ô, Carol, agora voltando um pouquinho nessa questão do movimento que você enxerga que não é genuinamente... Não que não seja genuinamente feminino, mas que de alguma forma mancha um pouco ali com essa questão do topless e tal. Qual outro movimento que você olha e fala assim, meu, isso aqui tá mais atrapalhando do que ajudando, sabe? Cara, eu acho Porque que tem é os literalmente... extremos, tem alguns que atrapalham, vai. Os piores mesmo são do feminismo liberal, que a gente critica muito porque acaba que são pautas vazias. Que são pautas como, por exemplo, a igualdade salarial. Hoje, ela já existe na lei, né? Mas ela não é aplicada. Mas antes da igualdade salarial, a gente precisa inserir as mulheres no mercado de trabalho, principalmente mães que têm filhos, que precisam de lugar para deixar... Então, tem muitas pautas mais profundas, enquanto tem algumas feministas que estão... queremos direitos iguais. Essa é a feminista mas política. Qual direito igual? Entendeu? Essa é a feminista política. Geralmente, as feministas liberais são políticas. A gente pode até citar, por exemplo, a Simone Tebet, uma feminista liberal, né? Que ela falou que ela se considera feminista de direita, então ela é uma feminista liberal. Mas a gente acaba não considerando as feministas liberais realmente feministas. Porque as nossas pautas são muito mais profundas. A gente tenta encontrar a raiz do problema. Não essa coisa mais rasa do tipo, não, igualdade salarial, beleza, mas as mulheres estão sendo contratadas? As mães, principalmente, estão sendo contratadas com seus filhos? Porque a primeira coisa que uma mulher vai lá, faz entrevista, pergunta tu tem filho? Quando foi tua última menstruação? Coisa do tipo. E eles nem poderiam perguntar. Não, e é bizarro. Tanto que no teu admissional eles te perguntam quando é mulher. Você está menstruada? Quando foi a última vez que tu menstruou? Quem vai ficar com o teu filho? Isso foi o que eu pensei a última vez que eu falei sobre esse assunto. Primeiro que eu sempre pensei o seguinte, beleza. As mulheres não estão ganhando iguais aos homens, mas a lei diz que elas têm que ganhar. Minha primeira pergunta é sempre, qual é a empresa que está fazendo isso? Mais de 30 mil empresas. Tem tanto processo trabalhista que tu não tem noção dessa área. E aí a advogada pro bono das feministas da ajuda tem nessa muito processo causa. trabalhista em cima disso. Nós temos o mesmo emprego, certo? Nós dois somos chapeiros de lanchonete, eu e você. Eu tenho 5 anos de empresa. Você não pode entrar e ganhar a mesma coisa que eu. Da mesma forma que se você tivesse 5 anos de empresa, eu não podia chegar ganhando o mesmo que você. O que eu quero entender é o seguinte. Eu e Carol fomos contratados juntos. Dia 1º de janeiro, nós dois ingressamos na lanchonete para sermos chapeiros. Existe essa coisa essa disparidade, acho que é a palavra, essa diferença salarial por um ser homem ou por ser mulher? Existe, tanto que hoje a gente tem mais de 30 mil processos trabalhistas em cima da isonomia, que é da igualdade salarial entre homens e mulheres. Porque as empresas, mesmo que a gente tenha na lei, que você é obrigado a fazer o mesmo salário para a pessoa com o mesmo currículo, com o mesmo tempo de empresa e tudo mais, ainda não é colocado em prática. Porque a gente sabe que tem empresas que levam um processo trabalhista. Porque hoje tomar um processo trabalhista é osso, mano. Não, cara, e assim... Tem empresa que faz um monte de coisa maluca com o funcionário, que faz trabalhar hora a mais, um monte de coisa, e mesmo assim depois leva processo trabalhista. Ela alega o quê? Não, e até pensando em processo trabalhista, aí eu vou falar dos que eu presenciei vários, tanto como testemunha como prepotente. Prepotente, ó. Caramba, agora me fugiu a palavra, velho. Preposto, boa. Como testemunha, como preposto. Cara, 90% das vezes o juiz dava pro funcionário. 90%, assim, com tranquilidade eu falo esse percentual. E mesmo em alguns casos tendo exagero por parte do funcionário. O juiz sempre chegava assim, não, tudo bem, eu entendo que o cara está exagerando um pouquinho, vamos chegar no acordo? Sempre chegava no acordo que favorecia o funcionário. Então a gente fala de 30 mil casos, assim, que... Esses casos eles estão sendo julgados e eu... Aí, na minha visão ali, com esses percentuais que eu presenciei, eles estão dando causa pro funcionário. Até por causa da lei, né? Eles têm que seguir a lei. Exatamente. E só para te ajudar na resposta dele. Nessa hora, a antifeminista diria o seguinte: por que o empresário que só vê lucro não contrata só mulheres? Eu já ouvi essa tanto. Essa é boa. Tá vendo? A minha bagagem é de antifeminista. A pessoa do lado respondeu. Eu lembro dessa pergunta, eu sei até qual antifeminista foi, e a pessoa do lado respondeu que ele faria isso. Ele contrataria só mulher se fosse assim. Mas, na verdade, eles contratam homens porque eles acreditam que tem mais capacidade. Por isso. Muitas vezes eles contratam homens porque eles acreditam que tem mais capacidade. Essa é a sociedade que a gente vive. E assim, só voltando na questão da minha bolha, né? Eu confesso que eu tô numa bolha, mas assim, eu sou da parte de engenharia. Engenharia é extremamente machista. E mulheres que entram na engenharia e dentro de uma equiparidade, às vezes até com menos tempo de casa, já entra com salário igual. Isso eu presencio o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. Eu sou da área de orçamento, eu tenho uma equipe e na entrevista, quando eu vou contratar,
Eu não pergunto nada sobre se tem filho, se não tem, se é casada. Se não... Cara, eu tô cagando pra isso. Isso é ótimo. E eu vejo isso muito na empresa que eu tô, sabe? E, meu, eu não... E isso eu já ouvi várias vezes. De mulher falar assim, não, porque na entrevista me pergunta se eu tenho filho, quem vai cuidar do meu filho. Eu fico abismado. Porque todo período que eu tô na empresa, eu nunca vi isso. Então, assim, ou eu tô na melhor empresa do mundo, ou, tipo, todas as empresas no mundo são um lixo, velho. Não E é acho por isso que eu me seja geral, impressiono assim. com esses números, sabe? De ser realmente tão discrepante. Isso eu tô falando de engenharia. Que é uma área Então, que é dominada por homens. Pra mim isso soa muito estranho, porque eu sempre penso assim, eu falo, cara, será que não estão confundindo o tempo de empresa? Porque o tempo de empresa faz, às vezes, o salário do outro. Mas você acha que as pessoas processariam se elas estivessem tão equivocadas assim? Tipo, elas perderiam um processo trabalhista? Então, porque Eu já vi gente fazer isso. Eu não sei como é que é lá em Joinville, mas aqui em São Paulo, quando você está saindo da sua empresa, tem um batalhão de gente entregando panfleto dizendo assim, quer processar a empresa? O cara chega aqui, ó, quer processar a empresa? Caramba! Você entendeu? Lá, então, às lá vezes, não tem. Às vezes, Nossa, que demais. Um batalhão. É vender o vale e processar a empresa. É advogado de porta de sindicato, pô. Vender o vale, vender o vale alimentação e processar a empresa. Total. É o advogado de porta de sindicato. Você entende demais. Então, demais. tipo assim, às vezes eu fico pensando se não tá nesse sentido do cara falar do assédio, de ficar inventando assédio. Não tô dizendo, obviamente, que tem empresas, entendeu? Só tô falando que tem... Essa moeda tem dois lados. Claro. E eu acho que, tipo assim, deveriam estar muito mais preocupados, ao invés de, como você mesma falou, eu tenho a mesma opinião que você. Beleza. Ó, gente, a gente tem um problema aqui que é a desigualdade salarial. Mas, cara, tem um problema bem maior aqui, que tem uma galera que não está sendo contratada. Desemprego. Tem uma galera que não está saindo de uma escola merda. Entendeu? Então, tipo assim, não faz sentido o patrão contratar aquele cara. Tem uma galera... encheram tanto o saco para registrar as empregadas domésticas. Agora você tem um batalhão de diaristas. Você entendeu? Então, eu acho que às vezes esses problemas, de novo, parece que eu estou sendo chato com esse negócio de elite. Muita gente fala que eu tenho raiva de Playboy. Mas não é. Tipo assim, parece que eu estou sendo chato. Entendeu? Eu também tenho. Parece de novo uma Se você discussão falasse que você muito tem raiva de elite. Playboy, eu já ia falar, meu Deus, vem o Entendeu? marxismo lá no fundo. Ele falando, eu não gosto da elite, não gosto da burguesia. Porque o pessoal às vezes fala, negão também só tem raiva de Playboy. Como é que é? Playboy fóbico. Negão é Playboyfobia. Falam que os comunistas são ricofóbicos, né? Que odeia rico, tem inveja de rico, tem ódio de rico, mas... E muitos são ricos, mas tudo bem. Ou filhos de ricos. Mas você entendeu? Às vezes eu acho que o debate fica muito raso. Ah, mas a feminista tá com os peitos de fora. Ah, mas não sei o quê. Aí eu olho assim e falo, cara, tem uma mulher que sai 5 horas da manhã. Exato. Irmão, atravessa São Paulo no E daí eu te busão. pergunto, Ela quem entra luta pelo 7 direito no dessa trampo, mulher? ela entra Quem vai lutar 7? pelo direito dessa mulher se ela não puder Ligado? lutar por si? Se ela tiver a maior parte do tempo trabalhando, cuidando do filho, cuidando da casa e do marido, quem vai lutar por ela? Quem vai lutar pelo direito dela? Quem vai lutar pelos direitos que ela tem? É esse questionamento que eu me essa não é uma faço. briga da Se a sociedade. gente não fizer, as antifeministas vão fazer? Mas não deveria ser uma briga onde Humanitária, né? Todo mundo. Isso. É, exatamente. Também acho. Porque não pega só... Eu